Olá, eu sou Jales Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual, canal dedicado ao estudo da Palavra de Deus com o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Padre Jonas Abib. Esse método é o método da Canção Nova. Então, os missionários da Canção Nova, desde o início, aprendendo ainda lá atrás, fazendo o caminho vocacional, já aprendem a fazer o estudo bíblico com o método do Padre Jonas. Você pode também aprender, pode também participar. Por isso que eu estou convidando você a ficar nesse vídeo e depois eu vou te ensinar como você começa do início, adquirir o livro, tá bom? E a gente vai fazer juntos, com a graça de Deus. Vamos rezar? Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Livro do Apocalipse, capítulo 1, versículos de 9 a 20. Hoje vamos ler um texto um pouco maior, livro do Apocalipse, que é um livro lindo, maravilhoso, mas também difícil, né? Coisas que nós ainda não conseguimos penetrar nos seus mistérios. Mas aquilo que nós conseguimos, graças à igreja, aos padres e ao trabalho dos exegetas aqui na Sagrada Escritura, nós, tudo isso somado, conseguimos penetrar, sim, no suficiente para que a nossa vida mude e se estabeleça de acordo com a vontade de Deus. Então vamos lá? Pega a sua Bíblia aí. Nós estamos no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículos de 9 a 20. Eu, João, vosso irmão e companheiro nas tribulações, na realeza e na perseverança em Jesus, encontrava-me na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Por que São João estava lá? Porque ele foi exilado. Segundo a tradição, tentaram martirizá-lo 2 vezes sem sucesso. Uma delas num caldeirão de azeite fervente e nada aconteceu. Então, mandaram ele para longe, exilaram ele numa ilha remota onde ele não tinha com quem falar, né? Continuar espalhando o Evangelho. Lá, São João tem a sua revelação do Apocalipse. Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Versículo 10. No dia do Senhor, fui movido pelo Espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, ordenando. Não foi uma trombeta, uma voz forte como de trombeta. Imagina uma trombeta tocando atrás de você. Só que não era uma trombeta, era uma voz forte, como de trombeta. Então alguém que falou com voz muito forte. Escreve o que vês num livro e envia-o às 7 igrejas, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, que eram nomes dados ali às igrejas da Ásia Menor naquela época. Voltei-me, aqui a gente já viu uma ordem, tá? Né? A ordem, escreve o que vês. Escreve o que vês. Então aquilo que nós temos, ouvimos, vimos, da parte de Deus, aquilo que nós testemunhamos da verdade, nós temos que testemunhar de alguma outra forma. No caso aqui, do apóstolo, escreve e envia essa carta. Ele não podia ir pessoalmente. Ele tinha que mandar via escrito. Voltei-me para ver a voz que me falava. Ao voltar-me, vi 7 candelabros de ouro
e no meio dos candelabros alguém semelhante a um filho de homem, vestido com túnica longa e cingindo a cintura a altura do peito com um cinto de ouro. Essa descrição que São João faz desse filho de homem é muito parecida, se não idêntica, à descrição que está no livro do profeta Daniel. Aí a gente vai lá, no livro do profeta Daniel. Eu vou fazer questão de pegar em outra Bíblia, tá? Que é a Bíblia da Tebe aqui, ó. E a gente vai lá no livro do profeta Daniel. Já deixei marcado aqui porque ela é uma citação muito importante. Está no capítulo 10, versículos 5 e seguintes. Jários, como que você sabe que está lá? Está aqui na nota lateral da Bíblia de Jerusalém. Às vezes está no rodapé também, tá? E aqui, ó, você vai ver, eu vou mostrar aqui para o cinegrafista. Tá vendo? Aqui, ó, tá nessa nota aqui, lateral. Não despreze essas notas, gente, porque elas são, assim, de extrema importância para a nossa compreensão. Tá vendo como o trabalho dos exegetas é importante? Imagina se você tivesse que forçar a sua memória. Eu me lembrava que estava em Daniel, mas não lembrava o versículo. Então ia lá em Daniel, ia ficar procurando capítulo, versículo, aqui já está na mão. Então vamos lá, Daniel capítulo 10, versículo 5. Vai dizer o quê? Levantei os olhos e vi, e eis que havia um homem vestido de linho. Ele tinha um cinturão de ouro de alfaz ao redor dos rins, ou seja, a altura do peito aqui, ó. Eles usavam um cinturão largo, uma coisa larga assim, que cobria aqui abdômen, barriga. Era algo que era muito comum naquela época, também para se defender, para ir às guerras, enfim. Ele levava esse cinturão de ouro, dourado, né? Seu corpo era como crisólito, seu rosto como aspecto de relâmpago, seus olhos como tochas de fogo, seus braços e suas pernas como o brilho do bronze polido e o rumor de suas palavras como o ruído de uma multidão. Aí ele continua. Eu, Daniel, só eu vi a aparição. As pessoas que estavam comigo não viram a aparição. Mas um grande terror caiu sobre elas e fugiram, escondendo-se. Permaneci só, vendo essa grande aparição. Não me restou força alguma. Meu aspecto se perturbou, alterando-se, e não conservei minha força. Ouvi o som das suas palavras, e quando ouvi o som das suas palavras, caí em letargia sobre meu rosto, em face por terra. O que ele quer dizer com isso? Ele desmaiou, gente. Quem ouviu, quem viu o que estava acontecendo com Daniel, fugiu. Fugiu. E Daniel, que estava vendo tudo aquilo, foi desfalecendo, caindo os braços, caindo e pum, desmaiou. Agora nós vamos ler Apocalipse, o trecho que nós temos hoje aqui. Já é São João falando, né? Nós paramos aqui no versículo 13, né? Vou ler de novo aqui a partir do 12. Voltei-me para ver a voz que me falava. Ao voltar-me vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros alguém semelhante ao filho do homem, vestido com uma túnica longa e cingindo a altura do peito com um cinto de ouro. Os cabelos da cabeça eram brancos como a lã, como neve. Os seus olhos pareciam como chama de fogo. Olha, semelhança. Os pés tinham aspecto de bronze, porque era o que dava para ver, né, gente? Porque a túnica era longa. Quando está incendiado no fogo. Sua voz era como estrondo de águas torrenciais.
Na mão direita tinha 7 estrelas e da sua boca saía uma espada afiada com 2 gumes. Sua face era como o sol que brilhava com todo o seu esplendor. Olha só. Não é a mesma coisa que São João está vendo aqui? Ao vê-lo, caí como morto aos seus pés. Acontece com São João a mesma coisa que aconteceu com Daniel. Gente, ele viu a glória de Deus. Foi por isso que lá atrás, no livro do Êxodo, quando Moisés falou que queria ver a face do Senhor, o que o Senhor falou para ele? Moisés, você não pode me ver, ou você vai morrer. Você não pode me ver. Aí Moisés viu o rastro de Deus. Inclusive, tem um livro do saudoso Padre Léo que fala disso, né? Rastros de Deus. Porque tem essa, como pano de fundo, essa realidade. O rastro, Deus passou. Quando Deus passou, saiu, o brilho que ficou foi o que Moisés viu. E Moisés desceu da montanha e ficou com a face daquele jeito, brilhando, ó, dias. Tinha que colocar um pano no rosto para ninguém ver ele. Imagina a visão de Daniel, a visão de São João aqui. Eles desfaleceram diante daquela visão. São João, que encontrou-se com Jesus, que conviveu com Jesus, que é o discípulo amado. São João, que estava lá na transfiguração, para nós vermos que todo o esplendor da transfiguração era ainda sombra da verdade que Deus tem a revelar. Assim como no livro do Apocalipse, que nós sabemos que não é possível a seres humanos, nesta configuração que nós estamos aqui, gente, nós não temos um corpo glorioso. O mais santo que seja o santo nesse mundo, como São João, por exemplo, apóstolo, discípulo amado por Jesus. Pensa na proximidade com Deus, né? Depois de Nossa Senhora, São José, São João, ó, discípulo amado. Não deu conta daquela visão, gente. Só que no céu, nós veremos Deus tal como Ele é, como diz São Paulo, face a face. E nós não podemos desfalecer. Um homem santo, um profeta, um homem temente a Deus, um justo, um homem santo, desfaleceu ao ter a visão da glória de Deus. Caiu por terra. Ele está descrevendo para nós aqui, só a gente parar para pensar, meu Deus, o que é isso, né? A gente já fica assim, imagina. Só que no céu, é Deus que vai estar lá, gente, conosco. Como é que a gente se prepara para isso? Sendo santo aqui na terra. Veja por que é importante. Veja porque, se nós não lutarmos pela santidade, não vai ter lugar para nós no céu. Porque não tem como ficar na presença de Deus. Se o santo experimenta isso, diante da visão da glória de Deus no céu, imagina o pecador. Vai acontecer como aconteceu com o povo que estava ao redor de Daniel, que não viu. O povo não viu. O povo estava ao redor de Daniel, Daniel vendo a visão, descrevendo e desfalecendo enquanto descrevia, o povo fugiu. Porque experimentava o que estava acontecendo no ambiente, naquele momento. A presença misteriosa de Deus, algo misterioso estava acontecendo. Veja como o livro do Apocalipse nos abre os olhos, nos prepara para este dia, o dia do Senhor. Para isso, nós precisamos pertencer a Deus de fato, de verdade. Vamos seguindo. Aí, versículo 17. Vou repetir aqui. Ao vê-lo, caí como morto aos seus pés. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim, assegurando: não temas. Eu sou o primeiro e o último. Olha, já ouvimos isso, o alfa e o ômega. O vivente. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos
e tenho as chaves da morte e do Hades. Da morte e do inferno. Vamos dizer, para dizer que quem é essa pessoa? Quem é esse que apareceu? É Jesus. Por quê? Estive morto. Jesus morreu e depois ressuscitou. E ele, nós sabemos, por aquilo que a igreja nos ensina, desceu à mansão dos mortos. Não é isso que a gente reza no credo? Desceu à mansão dos mortos e ressuscitou no terceiro dia. Por isso ele tem as chaves da morte e do Hades. Jesus tem autoridade sobre tudo. Então ele disse, estive morto e vivo. Estou vivo. Eis que estou vivo por todos os séculos. E aí vem a ordem, de novo. Escreve, pois, o que viste. Tanto as coisas presentes como as que deverão acontecer depois destas. Veja que importância. As coisas presentes, ou seja, João vai escrever no Apocalipse o que está acontecendo hoje. Hoje. O hoje dele e o hoje nosso também. Apocalipse é um livro que transpassa a história da salvação. Desde o momento que foi escrito até o fim dos tempos. É um mistério? É um mistério. Mas é a verdade. Está escrito aqui, Jesus falou, quero escrever isso. E a igreja testifica isso. Então São João vai escrever sobre isso. Versículo 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros, as 7 igrejas. Então, estrela no Apocalipse significa forças do céu, né? Anjos, potências. Quando a gente vai ver lá no Apocalipse capítulo 12, que o dragão varreu a terça parte das estrelas do céu. Ou seja, Satanás que seduz ali 1/3 dos anjos para segui-lo. Essa simbologia. Veja que lindo o livro do Apocalipse. Veja o quanto que ele nos alerta e quanto nós devemos nos preparar para receber, para ter a visão de Deus, o Filho do Homem. Filho do Homem profetizado lá no início, lá no profeta Daniel, profeta apocalíptico também, mas aqui no livro do Apocalipse, São João descreve a mesma visão e ele tem a mesma reação. Como nós vamos reagir quando virmos Deus? E muita gente fala assim, né? Como é que eu provo que Deus existe? Deus tem que aparecer para mim. Menos, né? Menos, por favor. Né? Deus já se revelou no seu Filho Jesus. Ouça a igreja que você vai ouvir Deus. Faça o estudo bíblico com a gente todos os dias. Vá à paróquia. Frequente a missa. Vá comungar. Vá se confessar. Não fiz catequese. Vá procurar o catecismo, a catequese para adultos também. Vá procurar a proximidade com Deus. Você vai ouvi-lo aqui na palavra. Ouvi-lo através da igreja, dos ensinamentos. Vai conhecê-lo, vai saber quem ele é. Ver Deus desta forma, até os mais santos caem por terra. Então, essa será uma realidade celeste. Só depois desta vida, passando a grande maioria de nós pelo purgatório, para estarmos prontos para vermos Deus. Aí sim, o veremos tal como ele é. Vamos anotar no nosso diário? Tem promessa? Não, mas tem ordens e princípios eternos. Vamos lá, ordens. Versículo 11. Escreve o que vês no livro e envia às 7 igrejas. Já entendemos que esse 7 não se resume, segundo os exegetas, somente às 7 igrejas descritas aqui, porque ele dá o nome de cada uma dessas igrejas. 7 na Bíblia sempre é um número de totalidade. Ainda mais que nós sabemos, né? Carta aos Efésios. Efésios era uma região da Ásia e não apenas um local, uma cidade só, mas uma região. Então era carta circulante. Então
Imagina quando Éfeso está entre as igrejas, entre as 7. Significa que? Sim, este é um livro para toda a igreja. Então, aqui é a ordem de Deus. Outra ordem, não temas. Não temas. Deus, viste o alfa e o ômega, o princípio e o fim, caíste por terra, né? Mas está dizendo, não temas. Deus não quer que nós tenhamos medo dele. Deus quer que nós confiemos, que nós o amemos. Mas para isso a gente precisa caminhar para a santidade. Precisamos caminhar para isso. Deus, então, vai ter piedade e misericórdia de mim e de você e não vai aparecer para a gente. Não vai nem mandar um anjo, porque senão a gente cai por terra, desfalecido. Mais uma ordem, versículo 19. Escreve, pois, o que viste, tanto as coisas presentes como as que deverão acontecer depois destas. E aqui se encerram as ordens. E, no mais, gente, princípios eternos. Nós temos dos versículos 12 a 16, depois o final do versículo 17 ali e o versículo 18. Eu sou o primeiro e o último, e aí entra no 18. O vivente, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do Hades, princípio eterno. E versículo 20 também, princípio eterno. Contando os mistérios das 7 igrejas. Por que é princípio eterno aqui? Volto a repetir, princípio eterno, sempre dificuldade das pessoas. São João está recebendo uma revelação do céu, realidades definitivas. Por si só, são princípios eternos. São realidades definitivas, como as coisas são no reino dos céus. E aqui, o próprio Deus falando a respeito delas. Então, não há dúvida alguma que são princípios eternos. Anota também qual é a mensagem de Deus para você e como colocar isso em prática na sua vida. Se é novo aqui no canal, convido a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixar o like e o comentário, porque o like e o comentário evangelizam. Compartilhe também, porque eu tenho certeza que você deve ter lembrado de alguém que não tem contato com a palavra de Deus, tem dificuldade, um católico que, nossa, nem lê a Bíblia, mal nem tem sua própria Bíblia, né? Tem, talvez aquela Bíblia da avó, lá na sala, aquela Bíblia bonita, grandona, que tem aquelas imagens sacras. É importante? Claro que é. Só que tem que ler. E aqui, no método, a Bíblia do meu dia a dia, gente, a gente lê, a gente sublinha, a gente rabisca, a gente faz anotações desse jeito. Então, você precisa ter a sua Bíblia. Não dá para fazer isso na Bíblia da sua avó, brigar com você. Então, compre a sua Bíblia e vamos fazer juntos a Bíblia inteira aqui com o método A Bíblia do Meu Dia a Dia, de Padre Jonas Habib. Na descrição deste vídeo e de todos os vídeos, você tem onde comprar, né, o livro no loja.cançãonova.com, você tem o passo a passo, até mesmo se você nem sabe mexer na Bíblia, dá para aprender aqui no canal com a nossa playlist Primeiros Passos no Diário Espiritual. Você vai entender tudo que precisa para começar conosco. Que Deus abençoe você. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.